Mais uma vitória do Palmeiras na Libertadores da América, agora é preparar para o clássico contra o São Paulo. Meu amigo, tá chegando aí mais um choque rei pro Verdão ganhar e se manter na liderança do Brasileirão. Mas Felipe Melo Pitbull voltou a falar do momento do Verdão. Olha o que o Pitbull Cachorro Louco falou do Palmeiras dessa vez. Poxa, o menino não tá bem, tira, bota o Flaco, quem sabe o Flaco vai entrar e vai resolver. Cara, ele bancou o moleque até o final e na última bola praticamente do jogo ele dá aquela arrancada e só o menino dá uma arrancada daquela com a força que ele tem e aí muda completamente a atuação dele. O que parecia ser um jogo, e o Palmeiras quase toma um empate, toma 2 bolas na trave em sequência. Tem um pouco de estrela, mas tem coisa de treinador que esse sim sabe ver futebol com 100 minutos, não fica limitado a momentos. Por isso que a gente não colocou que o Palmeiras está 100%. A gente colocou que o jogo de ontem foi 100% Palmeiras. Muita gente não gosta, conheço muita gente que não gosta de ver o Palmeiras jogar, acha que não traz um encantamento, acha que o time poderia jogar um futebol mais vistoso pelos jogadores que tem. Isso é ponto de vista, né? Existe campeonato justamente que é para julgar, a competição que é para julgar quem é o melhor time. Só no fim do ano a gente vai saber. Mas nas competições até aqui, o Palmeiras é o líder isolado do Brasileiro, o único time 100% na Libertadores, chegou ontem ao 19º jogo sem perder fora de casa e por isso a gente manchetou aqui, 100% Palmeiras. Tudo isso foi a campo ontem no Paraguai, numa partida cujos melhores momentos a gente coloca na tela, em que o Palmeiras também descansou o jogador, o Vanderlan jogou de lateral esquerdo, o Evangelista jogou no meio campo, e me parecia até que o jogo poderia ter sido mais fácil do que na prática foi, Felipe. Eu falei aqui na chegada do Vitor Roque, que cairia como uma luva pro Palmeiras, porque ele cria jogadas de gol, o cara te dá profundidade, ele pressiona como ninguém o portador da bola. E foi assim que ele, inclusive, criou uma situação na qual eu até achei que me bizarra a forma com que ele definiu a jogada, né, do quase gol. Eu acho que ele escorregou, não sei se ele escorregou com o pé de apoio ou não e acabou chutando fraco a bola. Mas é um cara que te dá essa dinâmica, muda o patamar do ataque do Palmeiras e muda o patamar também defensivo do Palmeiras. Porque é o primeiro a começar a pressionar o portador da bola, assim. Então, aí a jogada aí, filho. Exatamente. Olha como é que ele pressiona o cara. Na hora que o cara achou que vai pensar, ele já estava lá. A gente está falando isso aí do final do primeiro tempo, depois de ter corrido o jogo, o primeiro tempo praticamente inteiro. E no final do jogo ele dá um pique ainda maior do que esse, né? Ele tem uma arrancada impressionante, que ele chega na frente do cara e ele alinha força física, velocidade e controle de bola, porque controlar a bola, entrar dentro da área, driblar o adversário e fazer o gol. Então, assim, realmente é um jogador que tem ajudado muito o Palmeiras e, nesse caso, eu vou concordar com o Lino, o Abel, ele conhece o atleta que tem. Ele conhece os jogadores que ele trouxe para cá, ele conhece os atletas que estão com ele sobre a sua gestão diária, né? Por isso que ele deixou o Vitor Roque, porque ele sabe, eu não tenho dúvida de que ele entende, mas não, ele perdeu esse gol, mas daqui a pouco ele vai fazer o gol. Por tudo que ele está entregando dentro de campo para mim, ele vai ser premiado com o gol. E por isso realmente aconteceu, foi premiado com gol. E acho importante também até pro ponto de vista do jogador se recuperar dentro de um mesmo jogo, né? Porque foi o que você falou, o próprio Vitor já falou sobre isso numa entrevista recente, de que eu sou muito trabalhador, de fato, eu pressiono, eu abro espaço para os companheiros, eu me movimento, mas ele fala assim no final, mas atacante vive de gol. Ele dá essa entrevista depois do jogo contra o Vasco. E é claro que estava incomodando ele, por exemplo, o gol que ele perdeu. Eu até acho que ontem, tecnicamente falando, ele não estava fazendo um grande jogo, não. Ele estava fazendo um jogo de dedicação, ele estava fazendo um jogo taticamente correto, cumprindo as funções que o Abel designou para ele. Mas ele, às vezes, vacilava em alguns pontos técnicos mesmo de um centroavante. E eu concordo contigo quanto a isso. Mas é por isso que quando eu falei no início do programa sobre a soberba de certos clubes, de repente nem soberba é uma palavra muito forte, mas de repente a falta de humildade, né? E quando o Lino fala, não, mas quando começa o mata-mata, de fato muda. Os últimos campeões têm sido campeões times brasileiros, né? Mas até um certo momento que não vai... Será que vai chegar no mata-mata? Será que precisa realmente passar por isso para mudar ou para entender a competição? E eu vou além, Felipe. Assim, se a gente... Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, e eu vou entrar mais nesse ponto, mas o Flamengo ano passado foi o segundo colocado do grupo, chegou no mata-mata, decidiu fora e caiu. Ano retrasado a mesma coisa. Então, assim... A Libertadores, para mim, é uma competição para ser jogada desde o primeiro minuto. É claro que você, às vezes, não vai jogar bem,
você vai ter um dia ali que o adversário vai te superar na estratégia, ou você vai criar, não vai fazer gol, os caras vão no contra-ataque, empatam um jogo ou vencem um jogo. Isso é do futebol, acontece. Agora, o que a gente tem que louvar no caso do Palmeiras, que a gente está falando, é justamente esse foco o tempo inteiro no jogo. É impressionante ontem. O Cerro Porteño tentou pressionar, fazia ligação direta, no segundo tempo subiu marcação. O Palmeiras foi um time que, tirando as bolas na trave, cedeu pouquíssimas chances ao Cerro Porteño. Você vai pegar o jogo inteiro, você não vai ver uma chance clara criada. E digo mais, só criou aquela chance no final porque encheu o time de atacante e ocupou a área com um monte de gente. Foi no desespero, e tomou o contra-ataque logo depois. E o Palmeiras poderia ter resolvido o jogo bem antes, né? Não, devia ter resolvido. O que a gente estaria falando hoje se uma daquelas da trave acaba entrando? Que o Palmeiras teve muitas oportunidades, dominou, você tem que resolver o jogo quando o jogo aparece para você resolver. Muito o Vitor embora Roque o não está empate não vivendo um teria grande sido um mau momento. resultado, mas sem dúvida seria o comentário hoje. Claro. O Palmeiras não matou o jogo. Eu acho até que o Palmeiras no segundo tempo melhora em relação ao primeiro. Fica mais com a bola, é mais seletivo na hora de escolher as jogadas de ataque. A entrada do Mike pelo lado direito foi muito importante, ele entra muito bem no jogo. Só uma observação, Coutinho, o dedo hoje estaria apontado para quem? Para o Vitor Roque, né? Vitor Roque. Verdade, Se aquelas bolas na trave É um bom entram, ponto, né? o dedo hoje já está em cima do Vitor Roque, que não pode perder um gol daquele. Externamente falando, né? Porque Sim. internamente pode ter certeza que o Abel está super feliz com aquilo que ele entrega. Agora, Esse é o gol perdido pelo Vitor Roque. Exatamente. E assim, é óbvio acho que o pé ele de apoio dele escorrega, cara. foi. Ele tinha a opção de bater melhor, tocar pro Estevão, que se coloca atrás da linha da bola o tempo todo. Ele perde a força, não sei. O que dizer do Vitor Roque até aqui? Cara, eu acho que ele melhorou o time. Pode não estar jogando. Pô, mas gastaram 25 milhões de euros. Pode não estar jogando de acordo com o investimento. Não tem nem 15 jogos, Mas é jovem, né? Também, Isso que eu ia né? falar. Mas eu acho que ele melhorou o time. E a gente tem que contextualizar. Que é um jogador que sai daqui, cotado para ser 9 do Brasil em Copa do Mundo, não vinga no Barcelona, desce um degrau para o Betis, aí volta para o futebol brasileiro. Eu esperaria mais um pouquinho antes de termos conclusões definitivas sobre o jogador. Mas é o que tem que ser feito. Aqui no Brasil nós temos que ter paciência. E quando eu falo, por exemplo, para não fugir um pouquinho do meu raciocínio do Palmeiras, dessa situação da falta de humildade, é a humildade que sobe o Palmeiras. Porque o Palmeiras, você vai ver o jogo do Palmeiras às vezes, que não é tão vistoso tecnicamente falando, e eu falo às vezes, mas você não vai deixar de ver uma entrega dos atletas dentro de campo, competindo o tempo todo pela camisa do Palmeiras. Então, quando eu falo dessa falta de um pouquinho de humildade, não estou falando não estou falando para Flamengo, só para Flamengo, não, estou falando para o geral. Estou dando uma generalizada, porque o próprio Rogério, em outras palavras, falou isso. Olha, nós começamos jogando de 1-0 e depois mudamos totalmente a nossa postura. Por quê? Porque achou que fosse fazer 2, 3 gols, sem respeitar quem está do outro lado, que é um grande time também. Então, eu acho que isso aí... E dá tempo ainda, né, gente? Ainda dá tempo os times brasileiros, né? O Flamengo tem 2 jogos dentro de casa, o Bahia ainda tem os jogos ainda, dá para todo mundo classificar? Ainda é tempo de todo mundo classificar. Mas que não precisa passar por isso, porque o torcedor fica chateado. Né? E os clubes grandes que são, com grandes atletas que tem, acho que não precisava passar por um momento tão difícil, sabe? O Flamengo voltar da Argentina, poxa, será? Temos que ganhar 2 jogos em casa, temos que ver o outro resultado. Não precisa, o Flamengo tem um time tão bom que ela já pode ter matado o jogo, já, os 3 primeiros jogos eram 3 vitórias do Flamengo. Meu modo de pensar. Até entendo que classifica. Pelo grande time que tem, pelo grande treinador que não vive uma grande fase, muitos estão falando que não vive uma grande fase, mas no início ainda, eu falei, olha, tem que ter paciência, não é o melhor agora e tampouco é o pior hoje, sabe? Faz parte do processo, Agora, é jovem tem uma ainda. questão, ó. Eu também acho que o Flamengo tem tudo para se classificar. Agora, o Flamengo vai ter que acelerar tudo na Libertadores agora. E o Palmeiras, olhando a agenda aqui, já classificado, já garantido em primeiro, pode se dar o luxo de fazer como ele fez ontem, inclusive, descansar alguns jogadores em jogos de Libertadores em casa, porque a agenda do Palmeiras é pesadíssima, como todos os times aqui no futebol brasileiro. O Palmeiras vai encarar nesse domingo o São Paulo em Barueri. E depois vai receber o Bolívar. Eu acho que, por exemplo, dá para segurar jogador contra o Bolívar e dá para ganhar o jogo em casa. Depois ele vai ter o Bragantino fora, pelo campeonato que hoje é o brasileiro. vice-líder. Confronto diretaço, né? Depois ele vai ter o Ceará em casa, Copa do Brasil, jogo da volta. Esse jogo não dá para descansar ninguém. Vantagem mínima que ele conquistou no Castelão. E aí o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. E aí depois o Sporting Cristal em casa. Onde que eu acho que dá para segurar? Na Libertadores. Sim. Quando a gente mostrar a agenda do Flamengo daqui a pouquinho, vocês vão ver que o Flamengo já não pode se dar esse luxo.
né? O Flamengo vai ter que jogar, se ele quiser manter o plano de priorizar o brasileiro, como foi anunciado, ele vai ter que jogar agora Brasileira, Libertadores com o pé lá embaixo. E o Palmeiras vai poder dosar melhor o seu elenco. Aliás, por falar em elenco, ontem um jogador que não é titular teve uma participação primordial. O Lucas Evangelista, ó, parabéns pra você, cara. Ele sofre a falta, em vez de ficar rolando, reclamando, já pega a bola, bate e gol do Palmeiras, ajeitando pro Estevão. Tem uma coisa assim, primeiro que esse jogador... Pega assim, a bola, bateu e gol. Primeiro que o Palmeiras foi muito bem nessa contratação, é um cara que se destaca algumas temporadas no Bragantino, um trabalho muitas vezes silencioso, né? Porque é um time que não tem tanta atenção da grande mídia, a gente até se inclui nisso também, mas é um jogador que sempre foi bem no Bragantino e todas as vezes que ficava fora por lesão, o Bragantino sofria muito para conseguir manter era o motor do time, segundo homem de meio campo, às vezes ele joga um pouquinho mais adiantado. E é impressionante o quanto ele chegou no Palmeiras e rapidamente se adaptou. Parece que joga no Palmeiras há 5 anos. Um bom tempo de lesão que ele ficou. Ficou fora. Nas últimas 2 temporadas ele sofreu com lesões. perdeu muito com a lesão dele. E tem um outro detalhe, até para entrar nesse papo aí da humildade, do foco, da concentração no jogo. Cara, teve uma imagem, eu não vi o jogo do Palmeiras ao vivo ontem, eu vi hoje de manhã o jogo do Palmeiras. Uma imagem num escanteio no final do primeiro tempo, né? O que geralmente acontece quando uma equipe faz um gol, faz 1-0 ali? Há um relaxamento natural nos minutos seguintes daquela equipe. O Palmeiras tem um escanteio logo depois, o Cerro Porteño, perdão, tem um escanteio. E você vai olhar a feição do Lucas Evangelista, ele está fazendo um bloqueio de marcação a um cara mais alto do Cerro Porteño. Ele não está lá para disputar pelota, ele está para impedir que o cara chegue na bola. Você olha para a cara dele, ele está tão focado no lance e chamando a atenção dos companheiros e cobrando. E é um cara que chegou ontem no clube. Então ele rapidamente já entendeu qual é o comportamento ali. Ontem, inclusive, o Abel na coletiva fala sobre isso. Ele é perguntado por um membro da imprensa paraguaia. O que você acha que o seu time teve de superior? Ele falou, olha, o meu time tecnicamente é superior ao Cerro Porteño. Entre aspas, ele tem a obrigação de ganhar dentro ou fora de casa. Mas para mim, a obrigação do meu time é competir. Não importa se o jogador está mal tecnicamente, se ele está mal fisicamente, se taticamente ele não entendeu o que eu pedi, ele tem que entrar em campo e dar a vida pelo time, pelo clube, por essa camisa. E, assim, essa postura do Lucas Evangelista inclui também bater a falta rapidamente, de não ficar no chão ali rolando, enrolando e tudo mais. Cara, me chamou muita atenção, sabe? Esse pequeno detalhe do jogo, uma marcação de um escanteio que não aconteceu nada. Mas você vê na cara do jogador que ele está muito focado naquela partida. Agora ali. que legal o árbitro também, né? Um árbitro medíocre mandaria voltar 2 metros porque ele bateu a falta um pouquinho na frente. Pelo contrário, cara, ele poderia até ter seguido na jogada. Você acha que eu estou sendo cri-cri com a arbitragem brasileira para opinar que se esse jogo fosse no Campeonato Brasileiro, a chance de o juiz interromper a agilidade da jogada e mandar bater de novo era grande? Eu acho que era grande. Muito bem dito pelo Nino. Concordo 1000% com você. De fato, e no Brasil, acho que o árbitro teria apitado falta e teria mandado voltar. Aí o Pitbull, Felipe Melo falando aí, mandando a real sobre o momento do Verdão. Palmeiras liderando no Campeonato Brasileiro e na Conmebol Libertadores, para desespero aí dos antes, para desespero também de muita gente aí que queria o fora Abel, que o Abel deu a volta por cima, como esse pessoal achou que não era possível, que o Abel tinha perdido a mão, perdido o vestiário, caramba, 4. Lorotas que você escuta por aí, né? Que você não escuta essas lorotas, mas eu gostaria de não saber que as pessoas gostam de ouvir lorotas, mas gostam de ouvir lorotas. Você pode ver aí pelo número de visualizações do próprio YouTube que as pessoas gostam sim de lorotas. Se eu começar a contar lorotas aqui, o número de visualizações vai subir. É só eu começar a contar umas lorotas aqui também. Mas vamos lá, vamos deixando aquele positivo para cima aí e deixando seu comentário aí, o que você achou das declarações aí do Pitbull sobre o maior do Brasil. Vejo você nesse vídeo aqui. Avante palestra!